Para quem está entrando, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para conversarmos sobre temas em torno das altas habilidades ou superdotação. Aqui no Brasil temos os dois termos como sinônimos, né? Então sejam muito bem-vindas, bem-vindos, né? Para conversarmos sobre algo que é de fundamental importância dentro da área e precisamos cada vez falar mais sobre isso, estudar mais, pesquisar mais, né? Porque é um tema que perpassa, né? Ele é transversal dentro das altas habilidades. E o nosso tema hoje é sobre gênero, né? E eu vou trazer aqui para nós, né, para conversarmos, para pensarmos juntos, juntas, um pouco mais sobre esse tema em relação à identificação, à avaliação e às necessidades das meninas, das mulheres superdotadas. Bom, eu tenho aqui meu PowerPoint que fica aqui do meu lado com as minhas anotações, né, para que eu possa não me perder, né, pelo meio do caminho. Os temas sempre são muito ricos, né? Então, se a gente não tem aqui uma delimitação, é muito fácil de ir por outros caminhos, né? Sempre temos aí muitas possibilidades de discussão. Uma coisa vai puxando a outra. Então, por isso que eu olho aqui para o lado, estou sempre aqui atenta no que eu preparei. Bom, então, para a gente começar, antes de qualquer coisa, né, eu quero fazer uma pergunta para vocês, né, para quem está aqui comigo agora, ao vivo, e depois para quem for assistir a live também, né, que ela fica gravada, então, quem vier assistir depois. Uma pergunta para a gente começar. Então, eu gostaria, né, de convidar vocês a pensarem numa pessoa, qualquer pessoa que vocês queiram, que vocês considerem ser uma pessoa talentosa. Pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, né? Pode ser uma pessoa que só você conheça, ou que seja assim mais próximo, né? Que não seja uma pessoa assim popular, né, que outras muitas conheçam, pode ser uma pessoa de qualquer idade. Então, a pergunta é essa, né? Qual pessoa que vem à sua mente com essa provocação, né, com esse convite? Então, guarda aí essa pessoa que veio na sua mente, que daqui a pouco eu vou voltar nisso, ok? Então, fica aí momentaneamente com essa pessoa talentosa que veio à sua mente quando eu fiz esse convite para pensar nisso, tá bem? Bom, quem que eu trago aqui para conversar conosco, né, sobre isso? Eu trago algumas mulheres, né, que são mulheres aí, pesquisadoras, cientistas na área de altas habilidades. Eu vou trazer algumas coisas de dois textos, de dois artigos que eu li. Um deles se chama A Feminine Perspective of Giftedness, significa uma perspectiva feminina da superdotação. Esse texto foi escrito pela Linda Silverman e pela Nancy Miller. Okay? É um texto disponível na internet, ele é um texto que está bem acessível. Eu vou depois deixar a referência também na live, tá? Para quem quiser conferir, tiver curiosidade de ler o texto delas, eu super indico. É um excelente texto. E o outro texto também que eu vou trazer aqui para a gente conversar, né? Vou trazendo mais uma mulher para conversar conosco, é a Susana Pérez, né? É um texto dela que se chama A Mulher com Altas Habilidades, Superdotação. A procura de uma identidade, tá bem? Então, são esses dois textos. Esse artigo da Susana também está disponível na internet, digitando esse título, né? Ele é encontrado com facilidade. Como eu disse, depois eu deixo a referência bem certinha para quem quiser conferir ambos os textos. Então, nós vamos conversar aqui com a Linda Silverman,
com a Susana Pérez e com a Nancy Miller e todos nós aqui. Né? Então vai ser algo assim bem legal, né? Esse encontro com todas essas mulheres que são cientistas e que estão falando de mulheres superdotadas. Os dois textos são sobre isso. Mas antes de eu entrar propriamente nestes textos, né, de trazer aqui alguns comentários sobre eles, eu quero falar um pouquinho e também questionar de quem nós estamos falando. Que público é esse? Né? E eu levantei alguns dados assim aproximados, né, com algumas pesquisas em alguns sites na internet, como o IBGE, sites assim, né, que nos trazem essas informações acerca da população brasileira. Então, em 2021, né, que é o ano no qual estamos, a população brasileira ela está aproximadamente em 213 milhões. Né? Então, aqui não é o número exato, né, mas é um número aproximado. Da população brasileira, em torno de 51% são mulheres. Então, a gente tem uma aproximação bastante grande, né, entre homens e mulheres, mas no momento, esse ano, a gente tem um percentual maior, um pouquinho maior de mulheres. Que isso dá aproximadamente 108 milhões de pessoas. Né? Se a gente pensar naquela primeira estimativa da população superdotada, que inclusive ela não é mais real, né? Mas eu parti dessa primeiro, só para a gente ver a questão dos números. Aquela estimativa de que 5% da população, né, de 2 a 5% da população é superdotada. Essa é uma estimativa que ela não é real, porque ela levava apenas em conta a medida do quociente intelectual. E hoje a gente trabalha muito mais além do quociente intelectual para compreender, para definir altas habilidades. Né? Existem vários conceitos, mas contemporaneamente, os conceitos, as definições são em grande medida multidimensionais, o que significa que a gente não usa mais apenas medida de QI, né, medida de inteligência intelectual para definir altas habilidades, como já foi feito há algum tempo atrás, aproximadamente um século atrás. Então, esse número de 2 a 5% se origina dessa perspectiva unidimensional, que só considerava a medida da inteligência intelectual, ok? Mas ainda a gente ouve, né, falar por aí que a estimativa da população é de 2 a 5%. Mas vamos momentaneamente fazer de conta que fosse 5%. Tá? Fazendo de conta, imaginando, né, que estou convidando vocês para imaginar comigo. Vamos fazer de conta que fosse 5% mesmo, porque é mais, né? Vocês já pararam para pensar quanto é 5% de 108 milhões? Que é a população só de mulheres, né? Então, isso dá aproximadamente 5 milhões, quase 5 milhões e meio de pessoas. Aqui na minha conta deu 5,4 milhões, né? Ou seja, quase 5 milhões e meio de mulheres. Então, é um público pequeno, é um público que, nossa, como é raro a superdotação, né? Que é um dos mitos que ainda existe, né? Gente, como assim? Olha o tamanho da população em números. Isso para considerar esse 5% que é só de medida de quociente intelectual, né? E se a gente for olhar de forma mais ampla, que é o que nós estamos fazendo hoje, quando a gente vai para as definições de altas habilidades em diferentes países, com diferentes autoras e autores, o que a gente vê predominância é a visão multidimensional. As definições podem até divergir, elas podem ser diferentes, elas podem ter os modelos, né? Os modelos, eles
olham mais para um aspecto do que para outro. Isso a gente tem de diferença, sim, mas os modelos são multidimensionais, né? Então, isso faz com que esse número de 5% ele cresça muito mais ainda, porque muito mais coisas estão sendo levadas em consideração para compreender a pessoa superdotada ou a pessoa com altas habilidades. Por exemplo, né, um autor que é mais popular aqui no Brasil, que é o Renzulli, ele já está trabalhando com uma medida proporcional muito maior do que 5%. Né? O trabalho dele já está muito mais além disso. E eu menciono ele porque ele é um dos nomes mais conhecidos aqui no Brasil. Mas se a gente for olhar os outros, também. Né? Cada vez a gente tem melhorado mais a compreensão sobre esse fenômeno humano. Né? Então, mas se a gente fosse ficar só com 5%, 5 milhões de pessoas, mais de 5 milhões de pessoas. Já pensou se a gente reunisse tudo isso num mesmo lugar? Tem vários estados brasileiros que não têm 5 milhões de habitantes. Vários. Eu também pesquisei para ver e tem uma boa parte dos estados do Brasil que não atinge 5 milhões de habitantes, o estado inteiro. Então, é uma questão para a gente pensar, que população é essa? De que população nós estamos falando? E também para a gente questionar, né, essa ideia de que a superdotação é uma raridade, todos esses maus entendidos, esses equívocos que tem em torno disso. Né? E aqui a gente está falando só das mulheres, nós não estamos nem falando hoje, né, dos homens, estamos aqui fazendo esse recorte apenas relacionado às mulheres. Vamos para mais alguns números, então, né, que eu gostaria de mencionar aqui. Com relação agora à identificação. Né, então, aqui a gente viu um panorama de mulheres, né, quantas mulheres tem, por exemplo, no Brasil, aproximadamente. Disso, aproximadamente, aí para jogar muito por baixo, a quantia de mulheres superdotadas, né? Porque esse 5% é jogar um número bem por baixo mesmo, ele não é mais real, como eu falei, é muito mais que isso. E agora, vamos fazer um paralelo disso com a identificação. Quanto as mulheres são identificadas, né? Aqui no Brasil, eu não encontrei pesquisas mais aprofundadas fazendo esse levantamento, tá? Então, eu trouxe algumas pesquisas que eu encontrei feitas já em outros países, assim, em âmbito maior, né? Em mais amplo âmbito. Por exemplo, nos Estados Unidos, em torno de 34% das crianças que são avaliadas por psicólogos particulares, ou seja, são avaliações fora do âmbito escolar, são avaliações contratadas fora, né? São de meninas. Então, ou seja, dos 100% de avaliações realizadas, 34% são meninas. Não chega nem na metade. Né? Na Austrália, esse número é menor. Apenas 25% das crianças avaliadas são meninas, identificadas. Aqui avaliado quer dizer que são identificadas como superdotadas, tá? Então, só 25% das crianças que são avaliadas, identificadas como superdotadas, são meninas. Na China, 30% dessas crianças, né, identificadas na escola, aqui, são meninas. E eu vou trazer, então, aqui um dado que é do meu trabalho, ele não está publicado, tá? Os dados que eu trouxe aqui dos Estados Unidos, da Austrália, da China, estão publicados, está nesses artigos que eu falei aqui no início. Aliás, está no artigo da Linda Silverman e da Nancy Miller, ok? Esse dado que eu vou falar agora, ele é um dado que eu venho recolhendo da minha experiência na avaliação de altas habilidades. Ele não está publicado. Eu pretendo publicar ainda, tá? Mas eu estou recolhendo mais dados. Mas vou dar uma prévia para vocês, tá?
Das avaliações que chegam para mim, né? Porque eu avalio crianças a partir de 3 anos e avalio adolescentes e avalio adultos, eu avalio todas as idades. Então, das crianças e adolescentes, aqui vamos colocar junto, né, esse público infanto-juvenil, apenas 25% são meninas. Isso quer dizer que a cada 4 famílias que procuram avaliação, apenas uma está buscando avaliação para uma menina, ou seja, para uma filha. As outras 3 famílias estão buscando avaliação para o seu filho. Então, aqui, desde que eu trabalho com a avaliação de crianças e adolescentes, esse número tem se mantido. Então, a gente tem 3/4 das avaliações, né, 75% de meninos. Pensando que aqui eu também atuo no âmbito privado, né, no âmbito particular, não estou vinculada a uma instituição pública. Agora, olha que interessante. Vamos agora para a vida adulta. Como eu também avalio adultos, né, eu tenho um panorama de todas as idades. Na vida adulta, de cada 4 avaliações, 3 são mulheres. Inverte. É uma inversão. Olha que interessante. Eu ainda quero desenvolver mais pesquisas sobre isso, ainda quero discutir isso com mais profundidade. Porque é assim, marcante a busca de avaliação na vida adulta pelas mulheres. As mulheres chegam muito mais a buscar avaliação. É como eu disse, inverte completamente. 75% das avaliações que eu faço de pessoas adultas são de mulheres. Enquanto que na infância e na adolescência, esse 75% tem se mantido dos meninos, né? Tanto das crianças quanto dos adolescentes. Mas este é um dado que eu repito, ainda não está publicado, tá? Em 2021, ainda não. Eu irei publicar, irei trazer isso de forma mais sistematizada em publicação futura. Bom, então agora, lembra daquela pergunta que eu fiz no comecinho da live? Fiz o convite, né, para você pensar numa pessoa talentosa, fosse ela conhecida de mais pessoas ou uma pessoa mais próxima sua, de qualquer idade, né? Fiz esse convite perguntando qual pessoa você imaginou, qual pessoa veio na sua mente. Então, agora eu vou fazer uma outra pergunta. A pessoa que você imaginou é uma mulher? Se for uma mulher, né, que você imaginou, que veio à sua mente como uma pessoa talentosa, essa mulher é negra? Você pensou numa mulher negra? E vou fazer mais uma pergunta. Essa pessoa que você pensou como talentosa, ela é uma pessoa transgênero? Bem, essa resposta, ou melhor, essas respostas, né, fica para você. E para você refletir em quem você pensou, né? E por que será que você escolheu a pessoa que você escolheu? E será que você, ao pensar numa pessoa talentosa, você pensou numa mulher negra transgênero? Então, fica aí essa reflexão, né? Quem que nós consideramos como pessoa talentosa? Né? E aqui eu aproveitei, né, e reuni marcadores sociais de exclusão, porque as mulheres são excluídas, as mulheres negras são mais excluídas ainda, dado o racismo. As mulheres transgênero são mais excluídas ainda que as cisgênero, né? Dado ao marcador de gênero, dado ao preconceito contra a diversidade sexual e de orientação sexual e de gênero, né? Aqui, aproveitando, já fazendo o link com a questão da orientação sexual,
né? Eu não perguntei sobre a questão da orientação sexual porque é algo que nem sempre a gente tem acesso, né? A gente não sabe muitas vezes se a pessoa é heterossexual, se é bissexual, se é homossexual, né? Então, por isso eu não perguntei sobre a orientação sexual, né? Às vezes a gente pode saber se é uma pessoa mais próxima ou não, né? Se for uma outra pessoa que a gente imagina, a gente pode não saber. Mas, geralmente, quando é uma pessoa transgênero, a gente acaba tendo mais acesso, né? E se for uma pessoa negra, aí é claro que fica muito mais visível, né? Então, por isso eu fiz essas perguntas, para a gente se inquietar mesmo, tá? É para sentir desconforto mesmo. Poxa, mas a pessoa que eu imaginei é uma mulher. Ai, nossa, mas eu fui direto uma mulher branca. Eu não pensei numa mulher negra. Por que será que eu não pensei numa mulher negra talentosa, por exemplo, né? Então é isso mesmo. O objetivo aqui é a gente se desconfortar, tá? Bom, então, seguindo, eu quero aqui fazer um link, né, com essa minha provocação e fazer mais uma pergunta para vocês, que é a seguinte: se vocês já ouviram falar numa mulher chamada Amy Noether. Gente, eu não tenho certeza se é essa bem a pronúncia do sobrenome dela, tá? Se escreve Noether, tá bem? E se vocês também ouviram falar numa outra mulher chamada Mahik Mileva. Não tenho também bem certeza se esse nome é pronunciado assim, Mahik, né? M-A-R-I-C. Já ouviram falar dessas mulheres, dessas duas? Eu admito que eu não tinha ouvido falar delas. Eu só fui ver sobre elas porque eu fui pesquisar. Eu não tinha ouvido falar delas até ontem. E olha, por que eu estou falando delas? Agora eu pergunto se vocês já ouviram falar do Albert Einstein. Eu imagino que em grande medida, talvez a maioria sim, né? Pois bem, a gente ouve falar do Albert Einstein, mas a gente não ouve falar dessas duas mulheres. E o que tem a ver Albert Einstein com elas? Elas ajudaram ele a desenvolver a teoria da relatividade. Ele não desenvolveu a teoria da relatividade sozinho. Ele teve ajuda, inclusive, de grandes cientistas, né? Tanto a Amy quanto a Mahik são matemáticas, foram grandes matemáticas. E a Amy construiu um teorema que leva o sobrenome dela. E a gente bem sabe que na física, na química, né, muitos teoremas fazem parte de grandes teorias. E por que a gente não ouve falar delas? Mas do Albert Einstein parece que todo mundo conhece. É extremamente popular. Fica aí mais um questionamento para a gente. Nem eu conhecia essas duas cientistas, nem eu sabia que elas tinham contribuído para a construção da teoria da relatividade. Então, para ver como a coisa ela está em todos os espaços, né? É uma questão social. Eu vi que teve uma pergunta aqui já, e eu vou olhar, porque senão depois pode ser que ela fique para trás, né? E eu não gosto de deixar nenhuma pergunta para trás, né? Deixa eu só voltar aqui. Bem, a Rita perguntou o seguinte: a avaliação das mulheres adultas considera a infância? Sim. Sim. A avaliação que eu faço uma entrevista especializada, ela é bem específica para identificar, levantar indicadores de altas habilidades. E quando eu faço a entrevista, conforme eu vou fazendo as perguntas, né, geralmente as pessoas vão trazendo coisas da sua história e lembram, né? Quando eu era criança era assim, agora que eu sou adulta é assim, né? É muito comum que as pessoas comparem, né? Os adultos comparam, lembram de coisas da infância, até para poder responder melhor a pergunta, né? Principalmente quando há diferenças.
Ah, quando eu tinha tantos anos eu fazia isso de tal forma, agora eu já não faço mais dessa maneira. Ou até mesmo, não só quando dá discrepância, né? Quando dá diferença da infância para a vida adulta, mas inclusive quando uma determinada coisa foi desde sempre, né? Foi desde quando era criança. Então isso é muito comum. Os adultos e as adultas trazem muito da sua história. Então, sim, a avaliação dos adultos contempla a infância e eles mesmos, elas mesmas, trazem bastante sobre isso durante o processo avaliativo. Eu quero trazer para vocês também uma outra mulher chamada Anne-Marie Roper. Ela também é uma autora, uma grande autora dentro das altas habilidades. Ela tem um conceito de altas habilidades que eu quero partilhar com vocês, né? Eu não vou aqui adentrar na questão conceitual, mas eu achei legal, já que é uma live sobre mulheres, trazer um conceito de altas habilidades ou superdotação de uma mulher. Então, qual que é o conceito da Anne-Marie acerca da superdotação? O que é superdotação para ela? Ela diz o seguinte, ó. Superdotação é possuir elevada consciência, sensibilidade e capacidade de compreender e transformar percepções em experiências intelectuais e emocionais. Esse é o conceito dela. Ela trabalha com esse conceito de superdotação. Isso aqui está lá no artigo da Linda Silverman e da Nancy Miller, tá? Elas citam a Anne-Marie Roper, então é de lá que eu retirei. E se a gente pensar nesse conceito e comparar com outros, né? Como eu disse, aqui no Brasil é utilizado pela legislação brasileira o conceito do Renzulli, né? Do Joseph Renzulli. E se a gente comparar os dois conceitos, eles são bem diferentes. Né? E isso é muito interessante. Essa riqueza conceitual, ela é muito importante, né? Para que a gente possa abranger cada vez mais essas pessoas, né? E então, a gente tem aqui um conceito de uma mulher também, né? E que trabalha com superdotação e que identifica superdotação e que atende superdotação, né? E olha que legal, eu trouxe aqui mais uma citação dela, que é a seguinte, eu acho muito bonita essa citação. Então, ela fala assim, ó, acredito que a criança superdotada é emocionalmente diferente das outras. O eu da criança superdotada é estruturado de forma diferente. Sua profundidade de consciência é diferente. O centro de sua vida interior é diferente. Sua visão de mundo é mais complexa e de uma forma fundamental. Aqui, findando a citação da Anne-Marie. E quando eu leio isso daqui, eu enxergo as pessoas superdotadas. Eu enxergo as crianças nisso daqui, nas avaliações. Nas sessões com as crianças, na entrevista com os pais, muitas vezes também na entrevista com os profissionais da escola. Eu enxergo isso aqui nos instrumentos que eu uso, né? Eu enxergo a pessoa aqui. E no caso das pessoas adultas, mesma coisa. Porque as pessoas adultas, elas cresceram, né? Elas não são mais crianças. Esse conceito aqui ele é muito voltado para a infância, porque a Anne-Marie trabalha bastante com a infância e com a juventude. Mas eu estendo essa fala dela para as pessoas adultas. As pessoas adultas superdotadas, elas mostram muito disso daqui que ela fala da infância, né? Esse modo de sentir diferente, esse modo de pensar, o nível de consciência diferenciado, o mundo interno muito rico, complexo, que faz milhares de conexões, né? Então, isso aqui se aplica totalmente as pessoas adultas, né? Não é porque a gente cresce que a gente vai deixar de ser como a gente era quando criança. Enfim, então, feitas essas considerações iniciais, essas preliminares aqui para a gente poder conversar um pouco mais, agora
eu vou adentrar no que traz a Suzana Pérez, né? Eu fiz alguns recortes do texto dela, então lá no artigo tem muito mais coisa, então eu super indico a leitura para quem se interessar pelo tema, é um artigo realmente muito bom. E eu trouxe aqui alguns questionamentos, né, que a Suzana coloca lá na pesquisa dela, e ela também vai discutindo, né, aqui para a gente pensar também. Então, primeiramente, por que será que as mulheres superdotadas tendem a ocultar a sua superdotação? Essa é uma das questões que a Suzana coloca no texto, né? E isso é muito comum, tá? É claro que não são todas as mulheres superdotadas que passam por essa situação, mas muitas delas viveram isso durante a sua história de vida e ainda vivem, né? E isso, inclusive, muitas vezes se torna até um obstáculo para ela buscar a própria identificação, até mesmo uma avaliação, se ela desejar, né? E aqui eu já quero aproveitar e colocar uma coisa bem importante. Uma pessoa superdotada, ela pode se auto-identificar, né, como uma pessoa superdotada e se sentir bem assim, e ela pode também buscar por uma avaliação especializada. Então, a avaliação ela não é uma coisa obrigatória, toda pessoa tem que buscar. Não, é uma coisa muito pessoal. Eu conheço pessoas superdotadas que são auto-identificadas, né? Elas mesmas se identificaram como superdotadas a partir do que a gente tem de produção sobre isso, né? Mas muitas também querem fazer uma avaliação para poder compreender mais, né, sobre si mesmas. Eu diria que a avaliação ela tem muito isso também, de trazer uma condição maior de compreensão. Então, nós temos essas duas situações. Mas aqui, voltando na pergunta da Suzana Pérez, né, por que as mulheres superdotadas ocultam a sua superdotação? Né, que é um fenômeno muito comum, tá? É bastante comum isso acontecer. Bom, aí ela traz algumas reflexões, né, alguns pontos para a gente pensar que tem a ver diretamente com o gênero. Porque as mulheres, elas têm uma tendência, né, elas são levadas a desenvolver uma tendência a valorizar muito mais os outros do que ela mesma. Esse é um dos pontos que a Suzana coloca. Por quê? Porque as mulheres recebem uma educação familiar e social que diz para elas: olha, você vai ser amada se você se doar aos outros, né? Se você agradar as outras pessoas, né? Se você for uma menina boazinha, ou seja, se você não der problemas, se você não fizer coisas que vão contra, né, o seu lugar social. Então, esse já é um primeiro ponto que leva, né, ao efeito da ocultação da superdotação. Porque para eu agradar os outros, numa sociedade que exige esse lugar da mulher, o que vai acontecer? Então, eu vou esconder quem eu sou. Né? E isso, gente, ocorre em grande medida de modo inconsciente. Não é dessa forma aqui tão explícita como eu estou trazendo, né? Isso não passa assim dessa forma pela mente das mulheres. É uma coisa que ocorre em muito grande medida inconsciente. Tá? Aqui temos mais uma questão. Essa ocultação é de forma inconsciente? Sim, acabei respondendo já antes, né, de ler a pergunta. Sem sombra de dúvida, em grande medida. Né? Então, ou seja, para eu ser amada, eu preciso agradar os outros. Se eu não agradar os outros, eu não serei amada. Só que o problema disso é que tem características que não são aceitas, né, aqui entre aspas, não são aceitas para nós mulheres, para nós meninas, né? Tem coisas que são para os homens, que são para os meninos, e não para nós. Então, aí já começa a haver um grande conflito, né?
E a outra coisa que a Suzana traz, né, é uma estimativa também, né? Ela é uma grande pesquisadora na área e ela tem vários textos também na área de gênero. E ela diz o seguinte, que de cada 4 mulheres superdotadas, 3 ocultam a sua superdotação. Ocultam no sentido, por exemplo, de não acreditar que elas são suficientemente inteligentes, que elas são suficientemente capazes. É um número muito grande, né? É um número muito alto. E aqui vocês percebem que esse número que ela traz, de cada 4 mulheres superdotadas, 3 tendem a acreditar que não têm potencial, que não são inteligentes, né? Que não são talentosas. Lembram das porcentagens que eu trouxe lá no começo da live? Das meninas identificadas em diferentes países? E da própria proporção que eu tenho de experiência até agora de avaliação das meninas, né? De cada 4 famílias, 3 são famílias com meninos, e só uma família é com uma menina que vem buscar avaliação. Então, a gente começa a ligar uma coisa com a outra, né? E aqui a Suzana também vai colocar que a sociedade ela educa diferente as mulheres e os homens, né? Por exemplo, as meninas elas são muito mais privadas de liberdade, elas tendem a ser mais privadas de liberdade, elas são mais limitadas na sua autonomia, né, pelas pessoas ao redor, e tudo isso, segundo a Suzana, vai diminuir a expectativa de futuro dela, de realização dela na vida, em qualquer área que ela deseje se realizar. Aí ela também vai trazer uma outra coisa, que é o incentivo, entre aspas, né? Esse fomento aos bons costumes para as meninas e para as mulheres, né? Esses costumes sociais que são incutidos, né, em nós mulheres do que nós podemos ou não podemos fazer, desde que nós nascemos. Né? Então, a Suzana vai colocar que isso é um elemento que atrofia o desenvolvimento da mulher, quando ela é muito podada, né? E aí ela é podada pela família, ela é podada na escola, ela é podada em vários espaços sociais, né? Isso se repete. Então, se uma menina ela quer mostrar uma determinada coisa no ambiente escolar e ela não é bem recebida, e isso tem aos montes, né? A gente ouve aos montes esse tipo de situação vindo das mulheres superdotadas, isso vai gerando um atrofiamento das inteligências, do potencial, de tudo, né? Enfim, não se desenvolve, fica parado, né? E se fica parado, isso também é um efeito para ocultação, porque acaba gerando aquela sensação de que, bom, eu não sou tudo isso, eu não sou boa o bastante, né? Eu não sou suficientemente inteligente e assim por diante, né? Tudo isso. Outro ponto que a Suzana coloca que incide na questão da ocultação das mulheres superdotadas. O conflito que a imensa maioria das mulheres vive, né? O dilema entre ter que escolher, de um lado, as suas habilidades e o seu potencial e os seus talentos, e de outro, atender à expectativa, por exemplo, de ter família, de cuidar das obrigações, né, de novo, entre aspas, né, e de ter que cuidar dos outros. Porque essa tarefa de cuidar dos outros é colocada desde muito cedo para as meninas, né? Ela que vai cuidar dos pais quando os pais ficarem mais velhos, ela que cuida dos irmãos, né, quando tem, ela que cuida de não sei quem, ela que cuida do marido, ela que cuida dos filhos, ou seja, parece que a vida da mulher está centralizada em cuidar dos outros, né, não dela. Então,
todas essas mensagens que vão chegando para as meninas e que vão sendo ditas de muitas maneiras, né, vai se infiltrando e vai construindo uma identidade de que, então é isso que eu sou e é isso que eu tenho que fazer, e se eu não fizer isso eu estou errada. Eu ouço com muita frequência esse tipo de coisa das mulheres superdotadas, esse sentimento, essa sensação de que está errada se ela pensar nela mesma, se ela não estiver cuidando de alguém, seja quem for, né, que estiver ao redor dela. Então, esse dilema é colocado desde muito, na verdade ele é construído, né, desde muito cedo nas meninas. Por quê? Para ela desenvolver, né, para uma menina desenvolver o seu potencial, desenvolver suas habilidades, expressar os seus talentos, muitas vezes ela vai precisar gastar o tempo com ela mesma, né, para fazer isso. E não tanto cuidando de alguém, ou seja, ela vai estar investindo nela. Mas e a demanda que vem ao redor dela para ela cuidar dos outros, né? Estar sempre cuidando de alguém. Então, esse dilema que aqui a Suzana coloca é um também dos fatores que incide na ocultação da superdotação. Porque, bom, se eu pensar em mim, os outros não vão me amar. Porque eu não estou atendendo aquilo que estão esperando de mim. E isso é algo que afeta profundamente a construção da identidade da mulher superdotada em muitas mulheres, né? Isso acaba sendo muito comum. Não em todas, é claro que não, mas em muitas, né? Inclusive, a Suzana, nesse texto, ela traz o relato de duas mulheres superdotadas, né, que ela pesquisou, e eu trouxe aqui um pequeno trecho de uma das participantes da pesquisa dela, citando então, né, esta mulher que participou da pesquisa da Suzana. Abrindo aspas, ela diz assim: "Me preocupo demais com os outros, como se eu tivesse que estar sempre agradando. Sinto que tenho uma grande necessidade de ser aceita pelos outros." Fecho aspas, né? Termino a citação. Então, olha só, é exatamente isso. E, gente, isso aqui que eu li no texto da Suzana é o que eu escuto no meu trabalho cotidianamente. Para mim, chegam mulheres adultas, né, em busca de avaliação, em busca de compreensão de si mesmas. Esse tipo de fala, ou falas muito parecidas com esta, são comuns. Muito mais comuns do que a gente imagina, né? Aqui temos uma questão: a live ficará gravada? Sim, ficará gravada no IGVT aqui do meu Instagram, e depois ela vai para o meu canal no YouTube, tá? Que eu tenho um canal também, ele é bem recente, ele ainda está no início, mas para quem quiser assistir a outros vídeos que eu fiz o ano passado e que não ficaram gravados no Instagram na época, eles estão disponíveis lá no meu canal. O meu canal se chama Nenhum Talento a Menos. É o mesmo nome da minha página lá no Facebook. Então, tem a minha página com esse nome e tem o canal no YouTube. Então, quem tiver curiosidade de acompanhar vídeos que eu fiz o ano passado aqui no Instagram, eles estão lá. E esse também, ele vai para lá depois, tá bom? Então, tem o acesso aqui no Instagram e também terá lá no canal. Bom, continuando mais um pouquinho aqui com a Suzana Pérez, então. O que ela vai trazer para a gente também, né? Que muitas mulheres superdotadas, elas não têm a oportunidade de desenvolver uma coisa fundamental para os talentos, né? Para que os talentos se mostrem, que é uma coisa chamada autoeficácia. O que é a autoeficácia? Né? Assim, de forma bem objetiva, né? Vamos dizer assim. A autoeficácia é a crença que nós temos internamente, né? É uma crença que a gente desenvolve
na nossa capacidade de dar conta das coisas da vida ou não. É a crença que eu tenho se eu sou capaz de resolver um problema, se eu tenho habilidades suficientes para dar conta de uma tarefa, tá? Porque isso perpassa por uma crença pessoal. Porque uma coisa é eu ter uma habilidade, outra coisa é eu acreditar que eu tenho. São coisas diferentes. Então, pode ser que eu realmente tenha uma habilidade, mas eu não acredito que eu tenha. Isso é muito comum com as mulheres superdotadas. Terem habilidades, né? Terem o potencial, terem até desenvolvido já habilidades e não acreditarem que tem. Isso tem a ver com a autoeficácia, tem a ver com essa crença, né? Do quanto eu me vejo de forma real como eu sou. A autoeficácia tem muito a ver com esse senso interno de realidade, de eu saber se eu de fato sou habilidosa em alguma coisa ou se eu preciso realmente melhorar aquilo, se eu quiser, e assim por diante. Né? Então, a autoeficácia ela é fundamental de ser desenvolvida, ela faz parte da nossa identidade como pessoa, para todo mundo, né? Para mulheres, para homens, para todo mundo. Mas aqui o recorte é específico para as mulheres. E a autoeficácia começa a ser desenvolvida desde que a gente nasce. É o olhar que os nossos pais têm para nós, já começa a desenvolver o senso de autoeficácia, essa crença de autoeficácia, né? O senso de capacidade e assim por diante. Então, esse olhar que as pessoas têm sobre nós desde que nós nascemos vai constituir a nossa vida interna, a nossa vida psíquica interna, né? Então, a gente, no começo da vida, a gente não se vê pelos nossos olhos, a gente se vê pelos olhos dos outros. E só com o passar dos anos, com o nosso amadurecimento, que nós vamos ter condições de começar a desenvolver uma visão própria nossa. Então, o que acontece com muitas mulheres superdotadas? Elas passam, muitas vezes, muitos anos da sua vida se olhando com o olhar dos outros e não com o olhar dela mesma. Ela não tem muitas vezes um olhar próprio, ou ela tenta ter um olhar próprio, mas o olhar dos outros é mais forte, né? O olhar dos outros se impõe sobre ela, muitas vezes. Eu até vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, né? Sobre as necessidades, né? Das mulheres superdotadas. Aqui, tudo isso é para a gente pensar o processo de identificação e de avaliação. Eu também vou falar um pouquinho mais adiante, tá? Deixa eu ver aqui, temos uma pergunta que aqui, só um pouquinho. Agora estou conseguindo ver. Por que o processo de aceitação dos talentos é tão doloroso? Bem, eu acredito que muito disso tudo aqui que a Suzana está trazendo no artigo dela tem a ver com essa pergunta, né? Por que é tão doloroso? Bom, pela experiência que eu tenho tido de ouvir as mulheres, de atendê-las, né, de avaliá-las, de onde vem essa dor? Essa dor, ela vem de uma distorção da identidade. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou uma pessoa, né, com um grande potencial, todos nós seres humanos queremos realizar nosso potencial. Esse é o nosso maior desejo. Mas se vem de fora de mim várias mensagens me dizendo que eu sou incapaz ou que eu não posso mostrar meu potencial, que acaba dando meio que na mesma, né? E vamos pensar que essas mensagens podem vir de todas as formas possíveis, né? O que vai acontecer? Eu vou guardar esse potencial, porque eu não posso mostrá-lo, porque não serei aceita, não serei amada, muitas vezes serei vista como uma pessoa errada, estou fazendo uma coisa que não deveria, pensando aqui no estereótipo de gênero, né? O que uma menina pode fazer e o que ela não pode fazer, e assim por diante. Esse potencial guardado, que não se realiza,
ele se transforma num núcleo de dor. Porque é muito doloroso não se realizar. É uma das coisas mais dolorosas para um ser humano. E eu digo para qualquer pessoa. É uma das coisas que mais dói é você olhar para a sua vida e ver que você não se realizou nas coisas que você gostaria. Seja o que for, gente, pode ser qualquer coisa. Pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser um relacionamento afetivo, nas amizades, um casamento, na maternidade, em qualquer coisa da vida, qualquer coisa que esta mulher queira se realizar. Porque também os interesses mudam muito de uma mulher para outra, né? Por exemplo, tem mulheres que têm um grande sonho, por exemplo, pela maternidade. Querem ser mães, outras não. Outras, maternidade nunca nem passa pela cabeça dela, né? Ela quer se realizar com outras coisas. Então, independente do que seja o foco da realização, tá bem? Aqui é qualquer coisa. É muito doloroso olhar e ver que eu não consegui me realizar. E esse não conseguir, ele fica ali dentro, ele fica incomodando, por mais que a pessoa vá disfarçando, né? Que ela vá dizendo para ela mesma que tá tudo bem, ou enfim, ela vai arrumando desculpas, mas aquilo dói, dói não se realizar. Então, essa não realização tem muito a ver com esse cerceamento do potencial. E como é que a gente cerceia o potencial? Dizendo para as meninas que elas não podem ser elas mesmas, né? E isso nos é dito com uma infinidade tão grande de formas, né? Muitas vezes de forma bem direta e muitas outras de forma, digamos, indireta, né? Indireta que eu quero dizer aqui seria de formas não verbais, né? Aquele olhar que nos lançam, né, de desaprovação, aquela expressão facial que a gente recebe, né? Quando a gente faz uma coisa que as pessoas não gostam, que aquilo não é para mulher, né? Porque até hoje, embora já tenhamos caminhado bastante nessas questões, até hoje as meninas são muito oprimidas. E é uma opressão muitas vezes silenciosa. É aquela opressão que é muito subliminar, né? Ela às vezes não é tão explícita. Tem muita opressão explícita também, né? Tem muita opressão explícita, mas tem muito daquela opressão implícita, que fica nas entrelinhas, né? E que essa é mais difícil ainda de você trazer à tona, porque ela não é reconhecida. Você sente a opressão, mas você não consegue falar dela, porque as pessoas vão achar que você tá inventando história. Da onde é que você está tirando isso? Não, imagina, claro que não. Você, de novo, você vai estar errada, porque você vai estar enganada sobre isso. Você que está imaginando coisas, né? Então, essa que é subliminar, ela é mais difícil ainda, porque é uma coisa que as mulheres sentem, elas sentem que alguma coisa está acontecendo, elas sentem que não são, que não é permitido a elas serem livres ali naquele espaço onde ela está, seja na família, na escola, na universidade, no trabalho, na rua, onde for. Mas se ela falar, ela ainda é desacreditada por falar, porque imagina, é você que está imaginando isso. Não, de jeito nenhum, né? Então, tudo isso contribui para esse núcleo de dor, porque é como se, aqui a gente fazendo eu gosto muito de imagens, né? Fazendo aqui uma metáfora. Imagine um cercado. Você coloca a pessoa dentro desse cercado e fecha ela ali dentro, né? E ela não consegue sair para o mundo. Então, o que acontece? Essa dor também tem a ver com o fato dessas mulheres se sentirem isoladas, né? Porque a opressão isola. Quando eu não posso expressar,
o que eu estou sentindo, porque eu vou ser desacreditada. Eu vou ser ridicularizada pelo que eu estou falando, né? Eu não serei ouvida. E tudo isso isola. E o isolamento prende, junto ali, nesse cercado, prende o potencial. Então, aqui a gente tem o porquê dói e o porquê a mulher superdotada oculta a sua superdotação, né? É claro que não é só isso, né? Aqui é uma ponta de tudo isso, mas é mais ou menos por aí que a coisa caminha, né? E tem a ver com a questão social, né? Porque é uma questão muito ampla, né? O gênero perpassa todos os espaços, né? Bem, deixe-me ver se tem mais alguma questão. Se não houver, eu sigo aqui com a Suzana, né? Tem mais algumas coisas que eu trouxe para partilhar com vocês. Aqui temos sim uma questão. Esse processo de ocultação pode ser revertido? Felizmente, sim. Sim, com certeza. Sem sombra de dúvida que pode. As mulheres com quem eu trabalho, elas fazem isso. E aqui também eu tenho uma experiência que para mim é muito valiosa, eu considero uma experiência riquíssima, que é o meu atendimento clínico, né? Porque eu sou psicoterapeuta. Então, eu tenho a oportunidade de atender mulheres superdotadas como terapeuta delas, né? Não somente fazendo a avaliação, mas acompanhando algumas delas em terapia. E muitas buscam, né, um processo terapêutico também para reverter tudo isso, né? Para poderem sair desse cercado, né, que disseram que é o lugar dela, dentro do cercadinho, né? Para sair desse lugar e fazer o que elas quiserem da vida, né? Então, eu também vou comentar um pouquinho sobre o processo terapêutico, chegando mais ao finalzinho da live, tá bem? Mas sim, é possível. E não só em terapia, né? É possível em outros espaços também, que eu também vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, vou continuar mais um pouco com a Suzana, né? Vou continuar aqui com mais algumas coisas que ela traz no artigo e que são muito valiosas, né? São coisas muito valiosas para nós. Falei da questão da autoeficácia, né? E aqui eu já faço o link com a questão do medo do sucesso, né? Porque aí muitas dessas mulheres têm medo do sucesso, né? Claro, porque ela não se reconhece tendo sucesso, né? Porque ela foi proibida de ter sucesso, né? Então, se ela alcança o sucesso, ou ela tem a chance de alcançar, ela sente medo, muitas vezes, né? E esse medo é do quê? Medo de não ser aceita, medo de ser abandonada, medo de ser até mesmo agredida, né? Pelo sucesso, medo de perder pessoas amadas também é uma coisa muito frequente nas mulheres superdotadas. Medo de perder as relações afetivas, né? Por conta do seu sucesso. E tudo isso também relacionado a um grande preconceito em relação, por exemplo, ao trabalho, às realizações que são fora da família. Eu não sei o quanto vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Mas vocês já perceberam que o ideal ainda é a mulher realizada como esposa e mãe. Embora a gente tenha uma força de trabalho gigantesca de mulheres, se a gente for olhar os números da força de trabalho no Brasil, por exemplo, nossa, é imenso a quantia de mulheres que trabalham fora. Isso é o cotidiano, né? Mas ainda assim, parece que o que povoa o imaginário social é aquela mulher mãe, dentro de casa, cuidando, né, da família. E então a gente tem aí um mundo do trabalho que está sendo direcionado por mulheres. E não é de agora, gente. Não é uma coisa agora do século XXI isso, né? A gente tem aí na história do Brasil, principalmente em relação às mulheres negras, elas sempre trabalharam.
Esse negócio de ficar em casa, cuidando da casa, sendo sustentada por marido, isso é muito para as mulheres brancas, não para as mulheres negras. As mulheres negras sempre trabalharam fora, né? Então aí a gente também tem essa questão racial novamente. Então, esse imaginário da mulher dentro de casa, cuidando de filho, de marido, isso aí é um imaginário de uma elite branca. Porque as mulheres dessa origem socioeconômica é que tinham essa vida de ficar dentro de casa. As mulheres negras, não, elas estavam sempre trabalhando, né, para poder se sustentar, sustentar os filhos, tá? Então, também temos que pensar isso, né? Que imaginário é esse? De onde ele vem? Ele também tem questões raciais envolvidas, né? E se a gente pensar na própria população, na questão, aqui eu não vou falar tanto da questão racial hoje, porque não é muito foco. Eu já tenho uma live que eu já tratei um pouquinho sobre isso, né? Já falei um pouquinho sobre. Para quem tiver curiosidade, ela tá no Instagram, onde eu falo sobre a questão racial e as altas habilidades, né? Que também é um outro ponto importantíssimo, é um assunto transversal aí, fundamental quando a gente pensa em identificação, avaliação e atendimento de necessidades das pessoas superdotadas, das mulheres negras, dos homens negros, enfim, né? De toda essa população. Mas, enfim, tem mais esse detalhe, né? Pra gente cuidar com esse imaginário da mulher que não trabalha fora. Mas quem é que não trabalhava fora, né? Quem é que estava lá, tipo, do lar, né? A dona de casa. Quem também, né? Imaginário da onde que vem. Tem isso também, que a gente também precisa olhar com bastante atenção. Então, a mulher superdotada, né, ela muitas vezes ela tem um nível muito exacerbado de perfeccionismo e de autocobrança, de autoexigência, por causa desses dilemas, desses conflitos, dessas exigências perante ao lugar dela, entre aspas, aqui, de mulher, como se ela tivesse um lugar predeterminado antes de nascer, né? Então, a pessoa superdotada, ela tem um funcionamento diferenciado, né? E aqui, aqui independente de gênero, esse funcionamento ele é diferente, né? Por isso que hoje a gente está ouvindo mais, por exemplo, o termo neuroatípico, neurotípico, né? Tem a ver com isso também. Um funcionamento neurobiológico diferenciado, né? As pessoas neuroatípicas, que não são só as superdotadas, tem outras também, que têm um funcionamento neurobiológico diferenciado, né? E que, por sinal, já vem sendo estudada há bastante tempo, desde o século passado. E não posso deixar de citar aqui um dos grandes autores que eu estudo, que é o Kazimierz Dabrowski, que ele já estudava sobre essa questão neurobiológica no século XX, quando nem havia toda a tecnologia científica para se estudar essas questões como nós temos hoje. Mas ele já estudava, né? Esse desenvolvimento diferenciado que resulta nesse modo diferente de se mostrar nas relações, né? Então, já é, digamos assim, em certa medida esperado, né, que a pessoa superdotada, ela tenha um perfeccionismo mais acentuado, ela é mais exigente com ela mesma, principalmente, devido a todo esse funcionamento neuroatípico, né? Aí imagina isso somado com as questões sociais, né, com todas essas exigências que vêm de fora, exigindo certas coisas, né? Então o perfeccionismo tende a crescer muito mais ainda e se tornar, inclusive, uma fonte muito profunda de sofrimento. Aquela coisa de, não posso cometer erros, né? Não vão me amar se eu cometer um erro. É mais ou menos isso, né? Que digamos, todas essas mensagens que nós recebemos, aquelas diretas e as indiretas, elas constroem uma identidade pautada no se eu errar, alguma coisa ruim vai acontecer,
né? Então, imagine o grau de sofrimento disso. Muito grande, né? Muito grande mesmo. Bem, aí por fim, aqui uma última pergunta que a Suzana coloca lá no texto dela é a seguinte: por que muitas mulheres superdotadas têm dificuldade com a criatividade? O famoso bloqueio criativo. Que não é só com mulher, tá? Isso acontece com homens também. Mas, especificamente com as mulheres, também tem a ver com a questão de gênero. O bloqueio criativo tem a ver muito fortemente com tudo isso que a gente está conversando. A falta da produção criativa, né? Lembram lá da imagem que eu coloquei aqui do cercadinho? Pense, uma pessoa dentro desse cercado, fechada, como é que ela vai ser criativa? Como é que ela vai mostrar algo? Né? É muito difícil. E a Suzana coloca alguns fatores para esses bloqueios, né, para essa falta de produção criativa das mulheres superdotadas. A primeira coisa que ela elenca, falta de tempo. Porque como as mulheres geralmente elas têm muitas tarefas, né, elas, principalmente quando elas escolhem, por exemplo, ter família e trabalhar, às vezes por necessidade, muitas, né, tem a necessidade de trabalhar, não é nenhuma escolha. Ou seja, são muitas tarefas a dar conta. Então a Suzana coloca que é falta de tempo. Ela não tem tempo para ela mesma. Né? Então, como é que ela vai produzir algo? Como é que ela vai dar vazão para sua criatividade se ela chega no fim do dia, ela está exausta, né? Com todas as tarefas que ela precisa dar conta. Né? Outros aspectos também, né? A criatividade, ela implica em vários fatores. A criatividade é uma coisa muito complexa. Então, a criatividade implica na curiosidade, né? Então, o nível de curiosidade. A criatividade implica, ou depende de independência, depende de autonomia, de iniciativa, tudo isso. Agora, essas características, independência, autonomia, curiosidade, iniciativa, são incentivadas nas meninas? Bom, algumas sim, algumas recebem incentivo para tudo isso, mas uma boa parte não, né? Porque não é aceitável isso para as meninas, né? Ou seja, aí já começa essa delimitação da criatividade. A criatividade, ela acaba sendo cerceada, né? Por quê? Porque se eu não posso me mostrar independente, se eu não posso mostrar minha autonomia, se eu não sou acolhida, né? Pelo contrário, muitas vezes eu sou criticada, que eu não posso ficar perguntando muito, né? Essa curiosidade também não sendo bem recebida. Não posso ter iniciativa, né? De fazer coisas. O que vai acontecer com a criatividade? Ela vai ficar ali guardada. É um potencial que não se desenvolve. Acaba ficando podado, né? E aí a Suzana também coloca algumas outras características, ó. A independência do pensamento, o questionamento das normas, o questionamento da autoridade, a não sujeição às pressões ambientais, ou seja, porque também tem muitas mulheres, muitas meninas que se colocam contra essas pressões, né? Que não aceitam elas de forma quieta, né? A Suzana também fala a capacidade e o gosto por assumir riscos, né? A originalidade, aqui ela fala de novo da questão da autoconfiança, que tem a ver lá com a autoeficácia, né? Ou seja, tudo isso aqui compõe a criatividade. Então, para a gente ver o quanto é complexo, né? Para entender, por exemplo, o porquê que uma pessoa tem um bloqueio criativo, né? É uma resposta que é complexa, porque tudo isso precisa ser trazido à tona, né? E compreender na história dessa pessoa o que foi que aconteceu para que ela, por mais que tenha tanto potencial, não consegue mostrar, né? Não consegue expressar todo esse potencial. Outro ponto muito interessante que a Suzana traz para responder essa pergunta é o seguinte, ó. Outro fator que influencia é a falta ou o desconhecimento de modelos de mulheres que
tiveram êxito em alguma coisa na sua vida. E aqui a gente pode pensar o quanto faz falta, né, modelos aqui no sentido de pessoas que mostrem que é possível alcançar êxito, ter sucesso em determinada coisa, né? Essa discussão também perpassa muito a questão racial, né? Por exemplo, da falta de mulheres negras nos espaços públicos, né? De a gente olhar, por exemplo, uma foto e só ter gente branca naquela foto, naquele outdoor, né? Hoje já vem mudando isso, mas você olha uma propaganda, muitas vezes só tem gente branca na propaganda, né? Onde é que estão as pessoas negras? E onde é que estão as mulheres negras? Né? Então, é representatividade. Aqui a gente pode também trocar até a palavra modelo por representatividade. Então, a falta dessa representatividade de mulheres nas mais variadas áreas também contribui para isso, segundo a Suzana. E eu estou de acordo com ela, né? Eu concordo com o que ela coloca. E, por último, o estereótipo de que os meninos, né, são melhores que as meninas, né, em áreas específicas. Aqui a gente tem aquela clássica questão, né, aquele preconceito de que os meninos são melhores em matemática, né, que os meninos são melhores em algumas áreas, como engenharias, né, que são áreas circunscritas à matemática. Então, tudo isso somado é muita coisa, né, gente? É muita coisa em cima de nós mulheres para a gente filtrar tudo isso, para a gente assimilar tudo isso. É coisas de todos os lados. Então, tudo isso que eu trouxe aqui a partir desses trabalhos, né, desses 2 artigos, e também da minha experiência com as mulheres superdotadas, tudo isso afeta o processo de identificação da mulher superdotada, o processo de avaliação dela, e aqui eu digo avaliação no sentido de que os profissionais que se propõem a avaliar meninas superdotadas, crianças, adolescentes, mulheres superdotadas, necessitam olhar para a questão de gênero. É uma necessidade, porque senão muitas vão passar despercebidas. Muitas meninas, muitas mulheres vão passar de novo despercebidas, né? Se os profissionais não tiverem esse olhar atento às questões de gênero, porque isso afeta o desempenho dessas pessoas, afeta a forma como ela se relaciona, própria questão da criatividade. Muitas vezes você pode se deparar com uma mulher que ela não apresenta uma produção criativa, né? Por que ela não apresenta? Por conta de tudo isso que a gente veio conversando aqui, né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Não é que ela não tenha potencial, que ela não tenha capacidade, mas ela não mostra. E ela não mostra por uma série de fatores, muitas vezes, né? Então, aqui o impacto do gênero no momento da avaliação. E agora eu quero fazer uma fala, encaminhando para o final, sobre a questão do atendimento das necessidades, que perpassa pelas questões educacionais, pelas questões de saúde, né? Aqui é tanto atendimento educacional quanto de saúde, né? Então, o que é que nós precisamos estar atentos e atentas para as meninas e as mulheres superdotadas? E quando eu falo meninas e mulheres, eu estou falando as cisgênero, as transgênero, eu estou falando de todas, tá? O que nós precisamos olhar com bastante atenção? É muito comum que essas mulheres, e aqui eu quero trazer um pouco mais para a vida adulta, né? Em função da minha experiência, em função do público que eu pesquiso, né? Eu acabo não pesquisando gênero na infância e na adolescência, tá? Eu sou pesquisadora de gênero na vida adulta. Então, o que é que a gente vê? Insegurança. Essas mulheres geralmente podem se mostrar muito inseguras, com muitos medos. Um sentimento de inferioridade,
gigantesco, né, que toma conta dela, um sentimento de inferioridade imenso, autoestima baixa, autoconceito negativo, né, uma visão negativa de si mesma, ansiedade muitas vezes elevada, que pode gerar até transtornos de ansiedade e outros correlatos, né? Tem vários transtornos que são motivados pela ansiedade, que está ali desregulada, né? Muitas dúvidas sobre si mesma, isso é o mais comum, né? De duvidar muito de si mesma. Esse conflito é muito forte, né? O conflito entre o que eu acho que eu sou e o que disseram para mim que eu sou, e aí eu não sei se eu acredito em mim, se eu acredito nos outros, né? Isso é muito sofrido também. Muito conflito entre aquilo que a Suzana trouxe, o que eu quero e o que esperam de mim, porque nem sempre é a mesma coisa. Nem sempre o que a gente quer é o que esperam de nós. Né, mulheres. Então, isso é um conflito muito perturbador para muitas mulheres. É muito difícil lidar com tudo isso. Né? Então, aqui são algumas das questões que são importantíssimas de serem olhadas no momento de uma avaliação. Né? Que pode ser que não se mostre assim com toda essa intensidade, com tudo isso aqui, por exemplo, nas crianças, pode ser que não. Não dessa maneira, mas a gente já vai ver isso nas adolescentes. Nas adolescentes, tudo isso daqui já está presente. E tem pesquisas, pessoal, que mostram essa mudança ali da infância para a adolescência, tem uma mudança muito grande em muitas meninas com relação ao seu potencial. Meninas que mostraram o seu potencial na infância tendem a ocultar no início da adolescência. Por quê? Porque ela quer agradar os pares, né? Ela quer fazer parte da turma. E se ela for aquela menina de destaque, aquela menina que tira as melhores notas, aquela menina curiosa, a líder, né? Aquela que tem um destaque no esporte ou nas artes ou em qualquer coisa, pode ser que ela corra o grande risco de ser excluída. Então, para não ser excluída, ela se normaliza, né? Ela fica na norma. Para ela poder ter amigas, para ela poder ter um namorado, para ela poder ser convidada para uma festa, ou seja, para ela ter uma vida social, que é uma coisa importante para a imensa maioria dos adolescentes. Para muitos é muito importante a vida social, né? Essas trocas com os pares. Então, a gente tem pesquisa que já aponta isso, tá? Então, da adolescência em diante, essas características elas podem estar muito marcantes já. Uma pergunta que eu ouço com muita frequência das mulheres que me procuram para avaliação: vale a pena mexer nisso? E o que é a identificação, a avaliação vai acrescentar na minha vida? Que diferença vai fazer isso para mim? Essas são as perguntas mais comuns que eu ouço das mulheres que buscam para avaliação, né? Porque ela tem tanta dúvida de si mesma que ela nem sabe. Olha o que ponto chega, gente. Ela nem sabe delimitar o que é bom para ela e o que não é. Ela fica tão perdida que ela duvida de tudo. Então, elas vêm e perguntam para mim se vale a pena, se a identificação vai mudar alguma coisa na vida dela. Vem perguntar para mim, eu que sou uma pessoa de fora. Então, mas olha só o nível da coisa. Essas são perguntas que apenas a pessoa pode responder. Isso seja mulher, seja homem, quem for. E aqui, gente, não quer dizer que os homens também não se perguntem, tá? Que hoje eu não estou falando dos homens, mas essas perguntas também são feitas pelos homens, né? Em outro momento, eu falarei um pouco mais especificamente também sobre isso. Mas aqui falando das mulheres, essas questões não é uma pessoa de fora que vai responder.
É a gente mesmo que responde o que é bom pra gente e o que não é. Mas e se eu não sei o que é bom pra mim? Porque sempre me disseram o que era bom pra mim e muitas vezes o que eu queria disseram que não é bom pra mim. Vocês percebem a confusão que gera? Gera um nó na cabeça, né? Então é muito comum isso vir para avaliação. E agora falando das necessidades, né? Já indo para o finalzinho, eu tenho só mais esse slide e um último, né? E aí eu findo a minha fala de hoje, também a nossa conversa por hora, né? O que estas mulheres então necessitam? Elas necessitam de muitas coisas, mas eu quero trazer as necessidades que podem ser vistas em todos os espaços. Espaços de educação, né, espaços educacionais, os espaços de saúde, quando essa mulher vai para um médico, quando ela vai para um profissional da psicologia, quando ela vai buscar um nutricionista, enfim, quando ela busca um profissional da educação física para auxiliá-la, enfim, tá? Educação e saúde. Essas mulheres precisam que a pessoa que as atenda as escute. Primeira coisa, essas mulheres precisam ser escutadas, ouvidas incondicionalmente. O que é ouvir incondicionalmente? É ouvir o que vem sem ficar colocando barreiras, né? Sem ficar dizendo para essa mulher o que ela tem que ser ou o que ela não tem que ser, se ela tá certa, se ela tá errada, ou seja, sem colocar limites para ela, né? Isso é ouvir incondicionalmente, então elas precisam ser ouvidas. As pessoas que trabalham, que recebem essas mulheres, precisam ser pessoas que ofereçam um espaço acolhido, um espaço caloroso, um espaço onde elas se sintam protegidas, né? Para que elas possam ser elas mesmas e não o que os outros querem que elas sejam, né? Então, essas mulheres precisam de apoio. E apoio aqui não é dizer para elas o que se acha que elas precisam. Não, é escutar delas o que elas precisam. Isso é apoio, né? Não, apoiar não é achar que eu que estou de fora sei o que ela precisa. Não. Apoiar é perguntar o que você precisa. Isso é apoio, né? Então, é disso que essas mulheres precisam. Então, trabalhar com meninas e mulheres superdotadas implica oportunizar apoio para o seu crescimento. Isso é o que elas necessitam, né? A proteção que eu falei e que não é super proteção, né? Isso também é muito importante, porque ainda existe muito fortemente essa coisa de que a mulher precisa ser protegida porque ela é muito frágil. Não, não é disso que eu tô falando, gente. Não tô falando de super proteção. Porque a superproteção, na verdade, ela é prejudicial. A superproteção diz para a pessoa que ela é incompetente, que ela é incapaz. Viu? Não vai você lá fazer porque você não é capaz de fazer. Deixa que eu faço por você. É isso que a superproteção diz. E isso é extremamente prejudicial para qualquer ser humano. Quando eu falo de proteção, eu estou falando de um espaço que seja de acolhimento, um espaço onde ela possa se revelar, onde ela possa se mostrar sem ser criticada, sem ser cerceada. É isso que é proteção. E nisso, a relação desse espaço é uma relação de aprendizagem, porque essas mulheres precisam aprender muitas coisas, assim como qualquer ser humano. A gente precisa aprender um monte de coisa durante toda a vida, a gente está sempre aprendendo. Então, essa troca, né, é que uma pessoa faz com a outra, que proporciona crescimento para ambas, né? Para isso, é preciso que haja compreensão. Então, é disso também que essas mulheres necessitam, de compreensão. Elas precisam também
que outras pessoas digam a elas algo diferente do que elas ouviram a vida toda. Porque a vida toda elas ouviram que elas não podiam. Então, é importante que elas estejam em espaços construídos por profissionais aqui, tanto da saúde quanto da educação, que digam para elas, olha, você pode sim. Que aí é um espaço, né, construído para dizer que é possível, que você pode e que tudo bem de você realizar, de você se realizar, né? Ou seja, é permissão para viver, gente. Pode parecer assim uma coisa até muito sem importância, né? Mas é aí que está a grande importância da vida. Todos nós, seres humanos, precisamos de permissão para viver e para desfrutar a vida. Porque, gente, pegar nosso potencial e transformar em talento significa que nós vamos poder desfrutar a vida. É isso que é se realizar. Coisa mais gostosa que tem é eu poder expressar meu talento, onde quer que seja, ou qualquer coisa que seja. É uma delícia. É isso que é o prazer da vida e poder ainda compartilhar com outras pessoas, poder ver que o meu talento não é só para mim, eu também posso auxiliar outras pessoas, isso é uma delícia. É isso que faz a gente se sentir viva, né? Que a vida está valendo a pena, que a minha existência não está só passando por aí, daqui a pouco eu morro e o que foi da minha vida, né? Então é isso. Então, a questão da educação, né, desse espaço permissivo, né, onde haja essa chance de aprender, de se desenvolver, tudo isso é apoio, né? E, por fim, outra coisa que as mulheres superdotadas necessitam. Elas necessitam que outras pessoas mostrem para elas os limites adequados. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, nós não sabemos até onde a gente pode ir com segurança. Então, alguém mais maduro, que já aprendeu um pouquinho mais, alguém nos diga, olha, o limite vai até aqui. E isso é muito diferente de cercear uma pessoa. É totalmente o oposto, na verdade. Porque o cercear significa você não pode nada, você não pode sair do lugar. Esse aqui é teu lugar, você tem que morrer nele. Isso é o cercear. Agora, colocar limites adequados é um processo de aprendizagem, onde a gente mostra até onde dá para ir naquele momento, naquela circunstância, naquele contexto, com aquelas pessoas. Então, olha como já exige muito mais complexidade. Né? E isso a gente aprende durante a vida toda, não é só na infância. A vida toda a gente está aprendendo os limites, até onde dá para ir naquele momento, com aquela pessoa, naquela situação. Isso exige desenvolvimento. Então, as mulheres superdotadas necessitam disso. Porque como muitas vezes elas recebem muitas mensagens ao decorrer da vida só de proibição, que ela não pode fazer o que ela quer, que ela não tem noção dos limites. Isso também muitas vezes gera insegurança, isso também gera medo. Porque se eu não sei qual é o limite, até onde que eu vou? Então, essa é uma demanda muito comum das mulheres superdotadas também. Tá? E para terminar, então, né, o que é que então influencia, né, o desenvolvimento do potencial das mulheres superdotadas? Tudo isso aqui que a gente conversou, mas sintetizando, eu diria que é toda a sociedade. Né? Toda a sociedade influencia no desenvolvimento das mulheres superdotadas. E aqui eu digo alguns exemplos, né? Para além da família, claro, mas professoras, professores, terapeutas, né? Profissionais da saúde em geral, amigos, amigas, colegas de trabalho, chefes, né? Líderes,
lideranças religiosas, né? E aqui vamos pensar lideranças em todas as áreas, né? Não só no mundo do trabalho, mas em outros campos também. Todo mundo participa da educação das meninas superdotadas, das mulheres superdotadas, sem exceção. Então é uma responsabilidade de todas e de todos nós, né? E para ilustrar isso, eu vou findar a minha fala citando algumas pessoas que participaram de forma muito importante no meu processo de crescimento como mulher superdotada. Eu lembro de muitas pessoas, né? Eu não tem como eu citar todas, infelizmente. Então eu vou citar aquelas que foram vindo ao decorrer do tempo que eu fui preparando a live, né? Eu me lembro da minha primeira professora. Olha, gente, eu acho que eu vou até me emocionar aqui, já sinto aqui a emoção vindo à tona. Minha primeira professora que deu aula para mim na primeira série, né? Hoje é chamado primeiro ano, mas lá nos anos 90 era a primeira série. Então, a minha primeira professora, a Lilian, né, foi uma mulher que contribuiu muito para o meu desenvolvimento lá quando eu era criança, né? Ela é um exemplo disso. Outra professora que eu me lembrei assim com muito carinho, minha professora de francês, professora Laura, com quem eu aprendi a falar francês. Outra mulher que foi importantíssima aí nesse meu processo, como mulher e como uma pessoa em desenvolvimento. Trago também alguns outros professores, e aqui vou mencionar os homens também, que foram pessoas aí muito significativas no meu processo. Meu professor que orientou meu TCC na minha formação de filosofia, né? Sou licenciada em filosofia, professor Evandro, foi quem me orientou no meu TCC. Incrível, né? Foi incrível a nossa relação. Me ajudou assim imensamente no meu processo de desenvolvimento. Meu professor que orientou a minha dissertação de mestrado, né, que eu sou mestra em educação, professor Emerson, que eu guardo assim também com carinho imenso o trabalho que realizamos juntos. Essas pessoas, né, foram facilitadoras do meu processo de desenvolvimento. Aqui para trazer algumas, né, como eu disse, tem muitas, mas essas foram as que me ocorreram, assim, né, vieram quando eu fui pensar sobre essa live. Claro que aqui tem outras muito mais, né? As minhas amigas, os meus amigos, né? Eu não vou citar nomes para não correr risco de deixar alguém sem mencionar, porque também são muitos, né? São muitas pessoas aí ao decorrer da minha história. As minhas amigas e amigos cisgêneros, os transgêneros, as minhas amigas travestis, nossa, todas e todos, né? Meus amigos brancos, meus amigos negros, né? As minhas amigas brancas, as minhas amigas negras. Então tá todo mundo aqui, né? Tá todo mundo aqui junto, né? Que me ajudaram, pessoas que me ajudaram e continuam me ajudando a me desenvolver como uma mulher talentosa, né? Eu também quero trazer aqui como um exemplo pessoal meus terapeutas. Eu decidi por um processo terapêutico há alguns anos atrás, estou em terapia até hoje, né? E eu quero mencionar essas pessoas, né? O Eduardo, que foi meu primeiro terapeuta. Depois dele, a Estela, né, que foi minha segunda terapeuta. Depois da Estela, o Manuel. Depois do Manuel, o Ricardo. E depois do Ricardo, o Silvio. Né? E hoje eu estou em processo terapêutico com o Silvio. E todas essas pessoas, todos esses terapeutas foram incríveis. Eles me ajudaram muito no meu processo, em cada momento, né, que eu os procurei. Foram terapeutas que me atenderam de forma a proporcionar tudo aquilo que eu falei há pouco, né, desse espaço de crescimento, de apoio, de proteção, para que eu pudesse
curar o que eu precisava curar, né? E eu ainda estou, né, em processo de cura, nós estamos nos curando ao decorrer da vida, né? Então, tudo isso foi possível com a ajuda dessas pessoas, né, desses profissionais. E muitas outras pessoas mais, colegas de trabalho, as pessoas com quem eu trabalho no momento, né? Tenho várias colegas de trabalho na área de avaliação, tenho as colegas de trabalho de pesquisa, né? As mulheres cientistas que estão junto comigo, as minhas colegas que avaliam, estão aprendendo a avaliar altas habilidades, e eu também estou aprendendo com elas, né? A gente aprende juntas. Então, todas essas pessoas fazem parte do desenvolvimento de uma mulher superdotada, colocando aqui o meu exemplo pessoal, mas vamos pensar todas as mulheres que estão por aí, todas as meninas, as adolescentes, né, que estão por aí. Então, quanta gente participa do nosso desenvolvimento, né? É a sociedade inteira, né? Então, pensando aqui em todas essas pessoas e outras muitas mais, né? Se a gente for pensar naquelas que já não estão mais conosco, mas que também deixaram um legado para a gente poder olhar para ele, né? Eu nunca fui uma pessoa religiosa e não sou, né? Mas eu tenho uma admiração muito profunda, por exemplo, pela Madre Teresa. Ela é uma pessoa que eu sempre admirei, uma mulher que eu sempre admirei. E aqui, independente de eu ser religiosa ou não, e de ela ser religiosa, né? E claro, de outras religiões também, né? Mas ela é uma pessoa que sempre me tocou muito. Então, eu tenho ela como um exemplo de mulher, né? Mesmo eu não sendo religiosa. Inclusive, quando eu era adolescente, uma vez me passou, né, pela mente que se eu fosse religiosa, que não era o meu caso, mas se eu fosse religiosa, eu gostaria de entrar, né, para a ordem que a Madre Teresa fundou. Era isso que eu ia querer fazer, né? Pelo tanto que ela foi e é uma pessoa muito importante para mim, né? E eu nasci. Eu não me recordo agora, sinceramente, o ano que ela faleceu, mas eu nasci, ou ela já era, né, idosa, ou ela já tinha falecido. Eu realmente não sei, não já vi, mas eu não lembro o ano que ela faleceu. Então, são pessoas, né, que nos inspiram. Então, pensando aqui numa liderança religiosa, eu cito a Madre Teresa, mas claro que não é a única, né? Tem muitas outras grandes lideranças religiosas que são muito inspiradoras, né? Lideranças políticas, lideranças em todos os espaços, né? Então, todas essas pessoas, elas contribuem para o desenvolvimento de nós, mulheres superdotadas, ok? Bom, pessoal, então eu fico por aqui, né? Foi um prazer estar com vocês, é sempre um prazer poder falar disso. É um tema, assim, que precisamos falar muito mais, né? Muito mais mesmo. E espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado essa nossa conversa, né? Mais esse bate-papo, e que daqui saia algo, né? Aí que seja proveitoso para vocês mesmas, mulheres, para os homens também, né? Porque nós precisamos incluir todo mundo. Todos participam dessa discussão, né? Independente do gênero, independente da orientação sexual, independente da sua origem racial, né? Todas essas questões, né, estão juntas, ocorrendo ao mesmo tempo. São transversais, né? Bem, eu vi que tem uma pergunta aqui, eu vou respondê-la e aí eu finalizo aqui. Boa noite, doutora Patrícia. Bom, agradeço pelo título, mas eu irei dispensá-lo. Eu irei dispensá-lo porque, primeiro, que eu não fiz doutorado ainda. Isso seria uma primeira coisa. Mas, em segundo lugar, mesmo que eu tivesse doutorado, eu prefiro ser chamada diretamente pelo meu nome, sem nenhum título na frente. Então, por isso, eu vou dispensar o doutora, mas eu agradeço